por aqui, eu já tenho pergunta para fazer. Isso é bom, isso é ótimo. Vamos lá então? Deixa eu voltar aqui, Sim, vou botar aqui na tela. Você deve estar lendo pela tela, né? Tá bom o tamanho de letra? calma aí, tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Posicionar aqui um pouco melhor, tirar esse negocinho aqui da frente. Pode ir lá, fica à vontade. É no roteiro da fé. Eu não consigo ver aqui, é o livro. Calma aí. É Reformador. Reformador, julho 1957, página 162. É porque eu tinha deitado o celular e o cabeçalho da reunião ficou em cima. Beleza. No roteiro da fé. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 23. O aviso do Senhor é insofismável, incontestável, no caso. Siga-me, disse o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem e adotarem o conselho. Buscam Jesus, fazendo a idolatria em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo junto à sede das almas. Aqui é o padre católico, caridoso e sincero, contudo, incapaz de oferecer a santidade perfeita. Ali é o pastor da igreja reformada, atento e nobre, mas inabilitado à demonstração de todas as virtudes. Acolá é o médium espírita, abnegado e diligente, todavia, distante da própria sublimação. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas, companheiros e parentes, afeiçoados ao estudo e excelentes amigos, mas ainda longe da integração com o benfeitor eterno. Quase sempre, aqueles que os acompanham, na suposição de buscarem o Cristo, ante os mínimos erros a que se arrojam, por força da invigilância ou inexperiência, retiram-se, apressados, do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. O convite do Senhor, no entanto, não deixa margem à dúvida. Não desconhecia Jesus que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, que suspiramos pela comunhão com Ele, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Daí o recomendarmos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se te dispões, desse modo, a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, renuncia com coragem às bagatelas da estrada. Suporta corajosamente as consequências dos teus atos de ontem e de hoje e procura Jesus por divino modelo. Não ouvides
que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Pode comentar. Quer falar alguma coisa chamou sua atenção? Fica à vontade, pode falar se quiser. Não quero não. Se não quiser também, tudo bem. Deixa eu só pegar um sprayzinho aqui da garganta. Desculpa, gente. Essas duas últimas frases, seguir o Cristo ou o cristão, eu fiquei perdida. Eu entendi a mensagem. A última frase que você está comentando? A última frase eu não entendi. Não, tudo bem, vamos lá, vamos repassar. Porque o que Emmanuel fez? Emmanuel tentou traçar vários aspectos, né, de outros representantes. Não digo nem representante, né? Nós temos a mania de acreditar que todas as vezes que existe manifestação no sentido de adoração, no sentido de aprendizado, nas escolas do cristianismo, né, acreditamos que as pessoas que estão à frente, que as pessoas que estão igualmente estudando o cristianismo e que por vezes se destaca ou como médium, né, ou se destaca como um padre, um pastor da igreja, por exemplo, aqui um pastor da igreja, não necessariamente nenhum deles estão habilitados a conectar você ao Cristo. Ninguém fará essa tarefa por você. É isso que ele está querendo dizer de uma forma bem resumida. Entendeu? Ninguém poderá fazer você sentir a vida como Cristo sente a vida, né? O grau de conectividade que Jesus possui com Deus e que ele tentou ao máximo exemplificar para todos nós, não podemos colocar essa construção nas tarefas como de terceiros, né? Nós temos essa mania de terceirizar tudo, né? Às vezes a pessoa compra uma casa muito grande, aí a pessoa não dá conta de limpar, ela contrata alguém para limpar a casa. Só que a gente não pode fazer isso com relação ao nosso mundo interior. Não tem como. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum médium poderá realmente apresentar para todos nós o exercício diário de máximo exemplo. Por quê? Porque eles caem também. Eles podem errar, eles podem tropeçar, eles também são colegas de jornada, né, nesse grande, vasto desafio desse autodesenvolver. Mas assim, voltando aqui à frase de Jesus, que Lucas dita, né, escreve diretamente no Evangelho, no capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, ou seja, está deixando uma opção, né? Ele já sabia que a maioria não ia querer. É incrível, né? Como é que ele pode exercer esse pensamento? Ele sabia que a mentalidade humana, os espíritos que estariam aqui animando o corpo físico durante muito tempo, não estariam realmente desejosos de conhecer a verdadeira felicidade. Não estariam desejosos de realmente se libertar. Então ele continua: negue a si mesmo. Negue a si mesmo. É uma frase estranha. Como é que eu vou negar? Eu vou dizer não para mim mesmo. Mas é exatamente isso. Diga não para você. Diga não. Eu quero ficar, numa condição maravilhosa e que todos à minha volta fiquem numa condição miserável. Diga não a esses pensamentos. Nós estamos dizendo não para ele. É isso que a gente está fazendo. Exatamente, a gente está fazendo o contrário. Porque ele sabia que ia demorar o nosso despertamento. Ele sabia que ia demorar muito. A gente ia ficar encantado pela matéria, ficar encantado pelas alegrias do mundo, ficar encantado pelos prazeres do mundo. Que a gente ia ficar muito tempo prisioneiro igual aquela criancinha pequenininha que tem um brinquedinho que ela gosta muito,
E a criança não consegue largar, ela fica 5, 6, 7. Aí fica tendo uma idade, você fala assim, 10 anos, cara, que isso? A criança tá com esse brinquedinho do lado. Ou então um paninho. A pessoa fica com um paninho do lado e fica esfregando no rosto. Ela fica dependente química e fisicamente daquele paninho. Ela é dependente físico daquele negócio. Se o paninho sumir, é morte. Tipo, meu Deus, a vida não tem mais sentido. Então, ainda estamos assim, espiritualmente falando. Só nos sentimos alegres e felizes na Terra se temos 3x, mais 5w, mais 4y, mais não sei o que lá. A gente cria uma série de exigências para dar a ideia de felicidade. E o pior é que a grande maioria realmente se contenta. A pessoa se sente realmente feliz com os brinquedinhos de Lego do planeta Terra. Então, mas para aqueles que não se sentem e que querem mais, tem que negar a si mesmo. Tem que negar, falar, não, eu não vou viver dessa forma. Não, eu não vou ficar feliz com a desgraça do outro. Não, eu não vou prejudicar os outros para poder me beneficiar, para me sentir um pouquinho mais rico, para me sentir um pouquinho mais abastado, para me sentir um pouquinho mais... com mais recursos do que o outro. A pessoa não quer mais viver essa ideologia de vida. Então ela começa a falar não para si mesma. Para si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então ele está deixando claro, somos herdeiros dos nossos atos. Situações adversas. Rapidinho, desculpe. Então, o que ele está falando? Tome cada dia a sua cruz. Então, todo dia vão existir... Aí começa o problema, né? Todos acreditam que se tome cada dia a sua cruz, só aquela pessoa que realmente quer seguir o Cristo vai estar tendo que tomar a sua cruz todo dia. Não, o toma cada dia a sua cruz exerça com consciência os mecanismos de justiça, amor e caridade com total consciência. Se você está sofrendo alguma coisa, você não tem fé? Então você fecha os olhos e fala, se Deus quer assim, quem sou eu para questionar? Se Ele está querendo que eu passe por isso, é para me desenvolver, é para que eu cresça, é para que eu baixe a cabeça e seja mais humilde, é para que, entendeu? O espírito passa a vibrar em outra frequência, completamente diferente. Então, porque simplesmente ter todo dia a sua cruz é diferente. Ele não falou cada dia a sua cruz, não falou isso. Ele falou, tome, pega a cruz. Ele falou, pega a cruz. A cruz sozinha já cai em cima dos nossos ombros. Mas quando ele fala, pegue a cruz, tome cada dia a sua cruz, quando ele fala, tome, é pegar com consciência. É pegar com consciência. Caramba, eu devo ter feito muita bobagem em outras encarnações. Eu devo ter causado diversos desequilíbrios e agora eu estou podendo me reequilibrar com a lei divina. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse sofrimento, por essa dor, por falta desse braço, por ter ficado cego. Qualquer coisa. A pessoa não fica em ato de revolta nem um minuto. Não fica exasperada, não fica cansado, não fica resmungando, reclamando de nada. Absolutamente nada. Tudo é motivo de dar glória a Deus e falar obrigado, Senhor, por mais uma cruz. Ainda bem que veio essa cruz. Pode deixar que eu vou pegar ela, vou tratar dessa cruz, vou passar pelo problema, pelo sofrimento com total carinho. E aí depois ele fala a frase mais enigmática de todas. Siga-me. Seguir Jesus ainda é a pior de todas as partes aqui dessa oração, dessa sentença complexa. O siga-me é o mais difícil, porque você só consegue seguir o Cristo, primeiro, você tem que aprender o que Jesus deixou como exemplo. Então você precisa estudar. Começa aí o problema. Você precisa entender e tirar o véu da letra, tentar observar a verdade por trás de todo aquele enigma, por todas aquelas formas de parábolas que nos foi apresentada, grandes leis divinas. Então, seguir o Cristo é observar
que ele foi ofendido, que ele foi maltratado, vilipendiado, não esboçou uma palavra de revolta, não esboçou uma palavra de reclamação. Todos do templo não o aceitavam. E ele também não se importava com isso. Ele se importava com o quê? De implantar o reino de Deus nos corações mais sofridos, os corações que estavam mais preparados para absorver a boa nova. Então, esse siga-me é isso. Você está consciente. Agora você vai passar a absorver esses ensinamentos no seu mundo íntimo e tentar fazer o possível para que o mesmo se reflita no mundo íntimo de várias outras pessoas que estão à sua volta. Então esse é o problema do siga-me. Né? O siga-me tem esse problema, porque você vai ver Jesus o tempo todo preocupado com todos, menos com ele mesmo. Preocupado em alavancar todos, menos ele mesmo. Preocupado em explicar, em auxiliar a todos, menos ele mesmo. Esse é o problema do siga-me. O siga-me é um nível de altruísmo, um nível de abnegação, né, de mergulhar ali, se doar plenamente, em nome de Deus, continuamente. Então esse siga-me é você se tornar um mini Cristo, que é justamente o que todos gostariam, né? Não é à toa que estamos estudando o cristianismo. Estudar o cristianismo, você está querendo utilizar Jesus como um guia e modelo. Então, o aviso, ou seja, esse aviso do Senhor é insofismável, realmente. Não tem como se, não tem sofisma aqui. Insofismável em termos de não ter sofisma. Não tem nenhuma gracejo, nada. É incontestável. Incontestável. Não tem como você discutir o que significa essa frase. É siga-me. Siga-me. Perdoa. Perdoa. Suporta. Aceita. Entretanto, há muita gente lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho. Então é claro que a pessoa acaba fracassando, caindo em desilusões, porque no fundo, a pessoa quer viver o materialismo, quer viver filosofia materialista durante 167 horas. E uma horinha que a pessoa se reserva para ir a algum culto, alguma religiosidade que for, ou ir à casa espírita, não importa a denominação, aí só nessa hora que ela quer viver o cristianismo, canta com total desenvoltura, canta chorando, uma coisa épica, você fica, nossa, que incrível, a pessoa está sentindo o Senhor do lado dela, e daí? E daí? O que importa é o que você está fazendo em matéria de fé, é no dia a dia. É no dia a dia. Você é ofendido e você rebate. Você é agredido e você rebate. Então, é justamente começar a perceber que os fracassos que ocorrem, as desilusões que ocorrem no nosso dia a dia, que a gente acaba colocando e acreditando que é problemas de matéria de fé, na verdade não tem nada a ver com matéria de fé. Você nem tentou. Você utilizava a vida humana, a experiência humana, como departamento de cozinha. Tem a prateleira onde você guarda panela, a prateleira onde você guarda pratos. E vai botando vários departamentos. Ó, esse departamento aqui eu chamo religiosidade. Essa religiosidade, a porta é pequenininha, sabe? Eu guardo um monte de coisinha ali, quitutes, não sei o que. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O departamento fé, ou seja, confiança, ou seja, fidelidade, estar fielmente interligado ao Pai, significa viver essa confiança indistintamente, ou seja, em todos os momentos e em todas as situações. Não pode ser, não, quando eu for um dia peneirar um pouquinho, sei lá, de orégano em cima de uma pizza, poxa, vou me sentir altamente agraciado por Deus e com total fé. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos lembrar, o título da página foi No Roteiro da Fé. Qual é o roteiro? Qual é o roteiro para se construir fidelidade, ou seja, confiança? Como é que se constrói confiança? Porque é esse o problema. Você quer seguir o Cristo, mas no fundo você não confia 100% no Cristo, não. Nós somos assim. Nós somos assim.
A gente não fica imaginando o que Jesus faria nesse momento, o que ele responderia nesse momento, que frase ele utilizaria nesse momento, que pensamento de Jesus estaria emanando nesse momento. A gente não fica utilizando ele como modelo. Não fica. Esse é o problema. A gente sai agindo e reagindo, faz um monte de loucuras, a gente não nega nós mesmos, a gente continua querendo ser agradado. Se a gente é ofendido, a gente quer ofender. Se a gente é magoado, a gente quer magoar. Ué, mas não foi isso que Jesus fez? Né? Então, nesse roteiro, qual é o roteiro? Né? Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Para a implantação verdadeira do reino de Deus nos nossos corações. Porque essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é que você vai passar a viver e transpirar isso segundo a segundo, minuto a minuto. Né? Então, ele continua aqui, ó. Buscam Jesus fazendo a idolatria, ou seja, adoração, em derredor de seus intermediários humanos. E como toda criatura terrestre, os intermediários humanos do Evangelho não podem substituir o Cristo, junto à sede das almas. Então, junto à sede das almas, né? Então, o que acontece aqui? Aqui tem uma frase difícil de a gente entender. Poxa, então quer dizer que tem pessoas que gostam tanto de Chico Xavier, ou então gostam tanto de Divaldo Franco, não deveriam? Não, não é isso. É porque a maioria acredita que religiosidade, aí tem um problema gravíssimo, que é um problema gravíssimo que está dentro de nós, tá? Não está em ninguém. Nós ainda não entendemos, aí talvez a gente vá nos próximos meses aí, estudar profundamente o livro dos Espíritos. É importante a gente mergulhar mais profundamente em Kardec e vamos compreender que a idolatria, o ato de idolatrar alguma coisa, é uma lei natural nossa. Só que ao invés de direcionarmos esse sentimento genuinamente para Deus, nos atrapalhamos e fazemos isso com relação a objetos, com relação ao próprio corpo, e vamos mudando o objetivo, né? E em matéria de religiosidade, utilizamos esse mesmo princípio de adoração, atribuindo essa adoração a terceiros e não diretamente ao Cristo. Ah, mas qual o problema disso? Todo ser humano, todo espírito em evolução precisa de um herói. Sim, tem razão. Todos nós precisamos de um herói. De observar ali, ó, tá vendo? Chico, Divaldo, não é nada de especial, ele está conseguindo. Ele está conseguindo avançar. É lógico que é importante. Sim, é importante. Só que o ato de adorar a essa pessoa não vai substituir a nossa necessidade do Cristo. A gente não pode colocar, por exemplo, o que Chico falaria nessa situação? O que Divaldo responderia numa situação dessa? Olha só o que Divaldo está fazendo na vida dele. Eu vou imitar exatamente a vida dele para ter os mesmos resultados de Divaldo. É impossível. É impossível. Divaldo possui a estrutura definida dos projetos reencarnatórios sobre o seu psiquismo, sobre o que ele já conseguiu evoluir. É mérito dele, construção dele. E não tem como construir de forma igual para com todos nós. Não é assim que funciona. Cada um vai construir essa estrutura no dia a dia de uma forma completamente diferente. Então é nesse sentido que a idolatria é muito ruim. Ok? Não está aqui falando, não podemos observar que tem espíritos que estão conseguindo evoluir. Não, não é isso. É lógico que tem espíritos que estão conseguindo evoluir. É lógico que muitos estão conseguindo marchar. Né? Como o Chico sempre falou, não, me sinto como fosse uma lesma, sempre me arrastando para frente, mas sempre para frente. É lógico que essas experiências, essas demonstrações de máxima humildade, máximo simplicidade de coração, tudo isso é importante para a construção da nossa identidade. Mas tudo isso procede do Cristo, não é dele. Como todos os fenômenos que ocorrem mediunicamente, ou, por vezes, pessoas são inspiradas, né, para falar com a gente, dar um conselho, um bom conselho, aquela inspiração não procede daquela pessoa.
Por vezes procede de espíritos superiores que trabalham em nome do Cristo. E a gente fica perdido. Por quê? Porque a gente gosta de ficar. Porque a gente acredita que só o ato de adorar é suficiente. E não é. Não tem como ser substituível. O Cristo não tem como ser substituível. Não podem substituir o Cristo. Ninguém pode substituir o Cristo. Então ele vai falar do padre católico, que é incapaz de oferecer santidade perfeita. Ele vai falar do pastor da igreja, que por mais que, faça tem toda uma atenção em ser muito nobre, é inabilitado, não tem habilidade de demonstrar todas as virtudes, porque ele não é possuidor de todas as virtudes. O médium espírita, da mesma maneira, está ali todo desinteressado, servindo desinteressadamente, super atencioso com todos, todavia distante da própria sublimação. Ele ainda não conseguiu sublimar. Ou seja, mesmo no dia a dia, em diversas outras situações que estão exigindo dele, o médium acaba oscilando. Tem momentos de desespero, tem momentos de ruína, tem momentos de sentimentos antagônicos. Puxa, eu de novo, puxa, lá vai esse sofrimento de novo, lá vai essa dificuldade de novo. Ele não aceita. Mais além, surgem doutrinadores e comentaristas. É o que mais acontece hoje em dia, né? A mídia social agora, então, o que mais tem são pessoas que são doutrinadores e comentaristas. Comentam de tudo. E tem certeza de tudo. Não tem uma frase que exprime alguma ideia de dúvida. Tem certeza absoluta de tudo. Companheiros e parentes por vezes também se expressam assim. Afeiçoados ao estudo, por vezes são pessoas que são grandes estudiosos de diversas áreas. Igualmente, por vezes, são excelentes amigos. Né? Sempre que surge uma situação difícil, a pessoa está pronta para ajudar, para servir. Mas ainda estão longe da integração com o benfeitor eterno. Agora, se ele não está integrado ao projeto da marcha de evolução divina do planeta Terra, se ele não está integrado a isso, então significa que ele não vai conseguir ter sucesso em termos de progresso espiritual a 2, 3 passos à frente. E por vezes vai guiar um monte de gente para o mesmo buraco. Né? Não podemos esquecer que teve um Papa, que é uma mensagem espírita, agora não me recordo em qual livro, uma mensagem onde teve um Papa que desencarnou e todos adoravam muito esse Papa e tal, seguiam ele, e ele estava numa zona de sofrimento. E as pessoas observavam ele com aquela indumentária, aquela roupa, né, de Papa, e tinha aquela multidão de espíritos seguindo ele, mas todo mundo num vale de sombra e sofrimento danado. Aí você fica, é isso que acontece, acaba guiando todo mundo para o mesmo buraco, né? Esse é o problema. E quase sempre aqueles que os acompanham, né, que estão acompanhando, na suposição de buscar o Cristo, ou seja, essas pessoas estão seguindo essas pessoas, seguindo como verdadeiros exemplos de que ele é o Cristo. Então essas pessoas que estão nessa suposição de estarem buscando o Cristo, ante os mínimos erros já que se arrojam, por força da vigilância ou inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual. Ou seja, quando observam, nossa, né? Olha, isso, o que está querendo dizer nessa frase? Eu vou dar um exemplo fictício, ok? Não é para falar mal de ninguém, não nenhum comentário malicioso nem nada. Imagina que aconteceu alguma coisa na vida pessoal de Divaldo. Divaldo fez algum comentário assim, assensado público, em que muitos, né, observaram como sendo um erro. Aquilo é um erro. E que a pessoa acabou se arrojando aquele erro, por força de invigilância ou inexperiência, não importa. Esses que estão seguindo o Divaldo, né? Nesse sentido maior, mais profundo, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. Viu? Divaldo tá nessa aí, nessa empreitada há tanto tempo, é muito mais evoluído do que eu, ele caiu, então também eu vou cair, então para que eu vou continuar fazendo isso?
Para que eu vou ficar continuar tentando me desenvolver no serviço espiritual, ou seja, na bagatela de serviços que o espírito tem que cumprir para poder evoluir? Ah lá, se aquele irmão que está mais adiantado, né, tá caindo, por que eu vou continuar? É igual imaginar que você está na 4ª série do primário, aí você está errando tabuada de 8, né? 8 vezes 8, Lívia, 8 vezes 8. Fala aí, Lívia. Lívia, 8 vezes 8, Lívia. 64, muito bem. Então, imagina, 64, muito bem. Imagina, você tá lá na 4ª série, aí você erra 8 vezes 8. Aí você aprende. Aí de repente você vê alguém lá do primeiro ano, em que a continha de matemática que ele errou num problema mais complexo, o que ele havia errado no desenvolvimento foi 8 vezes 8. Aí você fica assim, poxa, se ele errou 8 vezes 8, então eu também não quero mais estudar matemática. É isso que ele está falando aqui. A pessoa está buscando na idolatria do próximo, de seguir alguém, para ver se esse alguém cai e fala o seguinte: se ele caiu no 8 vezes 8, e eu vou conseguir fazer isso? Eu também não vou conseguir, quero mais saber de matemática não. Ou seja, a pessoa na verdade não está buscando verdadeiramente o cristianismo, não está buscando verdadeiramente o Cristo. A pessoa está buscando desculpa esfarrapada para falar o seguinte: vai dar ruim com outros, por que não vai dar ruim comigo? Né? Alegando, né? A pessoa ainda alega desapontamento e amargura. Nossa, como que Divaldo foi falar um negócio desse? É um absurdo. Tá vendo? Esse negócio de espiritismo é uma grande tolice, uma grande bobagem. Ainda usa na fogueira para queimar espiritismo, cristianismo, Jesus. Bota tudo num bolo só e taca fogo. Porque nós ainda somos assim. Falou que é para servir e amar. Serviço espiritual? E falou que é para servir e amar? Tô cansado, não dá, não sei, poxa, vai dar trabalho, isso é muita exigência, cansativo, eu quero ficar, né, fazendo contemplação do universo. Então essa frase quer dizer isso, e é chocante porque ela se repete. A frase foi escrita, gente, isso foi escrito em 1957. Se soubesse que estaria acontecendo isso hoje, isso é o que mais acontece. Em mídia social, rede social. É uma coisa impressionante. Né? Uma vez, eu não sou afeito a isso, né? Mas uma vez eu tive que eu não aguentei. Eu estava observando um vídeo de Divaldo, né? Ele estava fazendo uns comentários, ele foi até se misturar, fazer comentários de política e tal. Aí eu fui assistir o vídeo, porque me encaminharam, né? Me encaminharam assim: olha aí, ó, olha o seu Divaldo aí, ó, esse Divaldo aí do espiritismo, que não sei o quê. Aí eu tive que ir lá ver, né? Falei, por que aconteceu, cara? O que estão falando assim? Estão brigando tanto com o cara de Divaldo? Que coitado do homem. Aí eu fui lá ver o vídeo, ele falou umas coisas lá de política, né? E, cara, aí teve uma pessoa, um espírita, que montou um vídeo no YouTube pra destruir com o Divaldo. Aí eu fiquei pensando assim, eu tive que mandar uma pergunta pro cara, né, pra esse colega. Mas vem cá, meu amigo, você telefonou pra Divaldo? Você telefonou pra ele? Aliás, melhor ainda, você ofereceu ajuda para qualquer problema que ele esteja passando para manter a Casa do Caminho funcionando? Né? Porque todo mundo sabe que a Casa do Caminho, para estar funcionando, depois de um certo porte da instituição, ela ganha um vulto tão grande, atende tantos espíritos ali, que acaba que há uma demanda grande, né, de recursos financeiros. Você foi lá, doou horas de trabalho para servir alguma coisa lá? Você é médico, você é enfermeiro, você, sei lá, qualquer coisa, que você foi lá e botou, vou doar 20 horas em 3 meses? Você fez alguma coisa assim? Não fez nada, cara. Só quer sentar e meter o malho, né? Só quer ficar alegando desapontamento, só quer ficar alegando amargura. O que isso tem a ver com o cristianismo? O cristianismo é, poxa, eu tô achando que Divaldo se perdeu nessa parte política. Ué, vai lá e socorre. Vai lá e socorre e ajuda ele. Né? Não foi assim que aconteceu com Paulo? Paulo de Tarso. Assim, quem não conhece essa história, por favor,
Conheçam, uma história lindíssima. Está no livro Paulo e Estevão. O que aconteceu? Eu vou estender só um pouquinho mais para esse parágrafo aqui, me perdoem, porque esse parágrafo aqui é muito importante, porque utilizam esse recurso para desagregar e destruir o espiritismo toda hora fazem isso. Então vale a pena todos nós conhecermos a essência do cristianismo, como botar em prática o cristianismo, e como botar em prática é Paulo de Tarso, não tem jeito. Tava lá Pedro, Simão Pedro todo enrolado, Simão Pedro e Tiago, cuidando da casa do caminho. O que aconteceu? Para eles continuarem cuidando das pessoas que iam chegando, amontoando. Tinham 60, 80 macas cuidando de enfermos. Ele começou a aceitar recurso do Sinédrio. Começou a aceitar um patrocínio. E sabe como é que funciona patrocínio, né? Patrocínio é dono do empreendimento. Então o patrocínio falou, proibido, só pode falar de Moisés agora. Vocês não podem mais falar de Jesus. Você não pode mais falar de nenhum ensinamento de Jesus. E para poder continuar atendendo os filhos do Calvário, né, como eles mesmos chamavam, ou seja, toda a humanidade sofredora, eles chamavam de filhos do Calvário, vamos então manter esse recurso e vamos depois dar um jeito de pagar. A dívida foi crescendo, ficou uma situação insuportável. Nisso, Paulo chega de viagem, depois de meses viajando. Quando ele chega na casa do caminho, o que acontece? Tá vendo lá Simão Pedro todo abaixado, falando, olhando para o chão, não falava nada sobre Jesus, nenhum ensinamento do Cristo, só ficava falando de Moisés para cá, Moisés para lá. Tiago estava usando um monte de traje, roupa do Sinédrio, se trajava igualzinho o doutor da lei. Ele não acreditou nisso. O que está acontecendo? E Simão Pedro ficava com 2 guardas do lado dele o tempo todo, do Sinédrio. E Paulo, né? Paulo de Tarso ficou horrorizado. O que está acontecendo? O que está acontecendo, meu Deus? E o que ele faz? Eu só tenho um jeito, tem que conseguir falar com Simão Pedro. E aí ele consegue achar uma brecha, conseguiu ficar sozinho com Simão Pedro, e Simão Pedro, né, olhando para o chão, praticamente choroso, pega e conta a realidade, né, da dívida e tudo mais. E você está achando que Paulo de Tarso foi dar sermão para ele? Foi falar que estava desapontado com ele? Como que você pôde fazer isso? Você é um traidor do Cristo. Você acha que ele fez isso? Ele falou nada disso. É inadmissível, Simão Pedro, que você fique triste por mais um segundo por causa de um problema desse banal que tem a ver com essa parte financeira. Eu vou assumir essa responsabilidade e vou resolver essa peteca. Matou no peito e falou o seguinte: deixa tranquilo, eu vou passar depois em todas as igrejas, os outros grupamentos que eu montei por aí, eu vou recolher donativos, amparo, socorro e vamos pagar essa dívida no Sinédrio. E assim ele fez. Não condenou, não julgou. E Simão Pedro, cara, num momento assim de grandeza extrema, olha para Paulo e fala: Paulo, agora eu entendo por que Jesus foi te buscar na porta de Damasco. É o cara, Paulo é o cara do serviço espiritual, cara. Não ficou naquela de desapontado, amargurado. Poxa, por que você foi fazer isso, Simão Pedro? Eu vou romper com você, Simão. Eu vou montar um cristianismo 3.2. Não fez isso, cara. Não fez. Manteve a união. E falou: Simão, eu entendo você, não tem problema nenhum, vamos resolver. Você não tem que ficar preocupado com isso. Mas somos assim hoje em dia? Não somos. Qualquer problema que chega até nós, a gente só quer botar culpa nos outros e ficar em lamentações e não quer fazer nenhum tipo de esforço para resolver os problemas. Então, foi a mesma citação que eu citei para essa pessoa. Falei: meu camarada, vai lá, cara, na casa do caminho. Puxa, Divaldo no canto, fala: Divaldo, qual o problema? Eu tô aqui para resolver. É de quantos milhões o problema? 3 milhões? Eu vou rodar o Brasil todo. Nem que eu tenha que pedir dinheiro e vender peteca na rua, mas eu vou fazer os 3 milhões, vamos pagar essa dívida e vai ficar tudo certo. Fez isso? Não fez, né? Assim somos nós. Nós acreditamos que empreender, qualquer empreendimento na vida,
ele surge automaticamente, não surge, será a partir de construção genuína dos nossos corações dedicados a Deus. E através do Cristo, dos exemplos do Cristo, né? Então, a convite do Senhor, no entanto, não deixa margem de dúvida. Não desconhecer Jesus, que todos nós, ou seja, Jesus sabia que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que suspiram pela comunhão com Ele, comunhão diretamente com Cristo, somos portadores de cicatrizes e aflições. Cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos. É lógico que somos. Muitas vezes escabrosos. Daí recomendar-nos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Mas seguir como? Minuto a minuto do dia a dia. Você não pode estar cozinhando, aí de repente a faca acertou, o seu dedo te cortou, você mal barato começa a gritar com a faca e brigar com a faca como se ela fosse um ser humano. E mesmo que ela fosse um ser humano, quem manipulou aquela faca para cortar o alimento de forma inadequada foi você. Talvez você estivesse com pressa demais, talvez você não estivesse fazendo com devido carinho o ato de cortar o alimento. Você estava realmente colocando os seus sentimentos na atividade que você estava executando? Porque Jesus faria assim, com total alegria e desprendimento. Então, se te dispões desse modo a encontrar o Senhor para a edificação da tua felicidade, aí ele foi bem categórico, para você construir a sua felicidade. Eu quero encontrar o Senhor para quê? Para que Ele me dê poder e glórias, que eu possa ser feliz em qualquer lugar. Não, não é isso. Para você ter a construção da tua felicidade no seu mundo íntimo. Renuncia com desassombro, com coragem, a todas as insignificâncias da estrada. Quais são as insignificâncias? Tudo. Ah, eu fui ofendido. Isso é insignificante em relação ao progresso espiritual. Ah, mas destruíram minha casa. Isso é insignificante em relação ao progresso espiritual. Ah, mas me maltrataram, me ofenderam. Isso é insignificante em relação ao progresso espiritual. Ah, mas eu fui preso injustamente. Onde há a justiça de Deus, isso é insignificante diante da evolução espiritual. Se Deus permitiu que assim acontecesse, há uma necessidade. E você está disposto a passar por todos os tipos de sofrimento. Não tem problema nenhum. Ele coloca aqui, suporta corajosamente as consequências dos teus atos. Só que você não vai conseguir perceber que são consequências dos seus atos. Mas estudando o Espiritismo já descobrimos uma série de sofrimentos que nos envolvem do passado, tem origem no passado. E que é aquela campainha para falar, olha só, você tem dívida, meu querido. Dívidas profundas com a lei de Deus que está na sua consciência, essas leis de Deus, igualmente a dívida está na sua consciência. E a sua consciência quer dissolver essas dívidas. Não quer conviver com esses problemas. Porque qual é o problema? De repente você, maltratou alguém e esse alguém não pôde ajudar a sustentar a própria família. Tá na hora de você passar por um problema e você ter dificuldade de sustentar a própria família. Você quer viver aquela experiência que o outro experienciou. Pô, se o outro ficou 20 anos passando por isso, eu quero ficar 40. Essa que é a verdadeira grandeza de reconhecer as próprias consequências dos nossos atos. Você quer se imolar, você quer sofrer para servir, porque por vezes aqueles que você chama de família hoje são aquelas vítimas do passado, de outrora, mais distante. E que se aquelas pessoas passaram por uma série de sofrimentos, está na hora de você assumir esse sofrimento e render o máximo de possibilidade para essas pessoas, para que elas não sofram, ou que sofram o mínimo possível. É do seu interesse se mergulhar na matéria e resolver essas consequências, resolver esses problemas. Quando? De ontem e de hoje. Por vezes é do próprio dia. Do próprio dia que se passou, tivemos
atos insanos, atos inconsistentes com a lógica da verdade que nós queremos esposar no dia a dia. E é claro, né, procura Jesus por divino modelo. Em que sentido como divino modelo? Que sentido? É o sentido. O que Jesus falaria nessa situação? O que aconteceria nessa outra situação? O que ele iria falar e fazer naquela outra problemática? Então, colocar ele como divino modelo é tentar identificar exatamente qual a melhor conduta segundo Cristo. Então, antes de agirmos, vamos ter que checar, o que Jesus falaria sobre isso? O que Jesus iria colocar? Então, é assim o tempo inteiro, em todas as situações. Então, por vezes, estamos convivendo com familiares e os familiares têm problemas. Nós observamos que os familiares têm problemas, estão desajustados, estão com problema, estão com aquilo outro. Nossa função, se fosse o caso de Jesus, o que Jesus recomendaria? Ama a todos eles, sirva a todos eles e toca teu rumo, toca a tua vida, toca o teu destino, com o coração totalmente confiante que você está fazendo o melhor. Então precisamos ter Jesus como divino modelo, porque os problemas vão surgir e temos que ter Jesus como referência para perguntar o que ele faria nessa situação, o que ele me aconselharia nessa situação. Se eu não sei o que ele me aconselharia, abre uma página, pega um livro qualquer, abre uma página antes de tomar a decisão que você vai fazer, porque surgirão inspirações. Se realmente estamos buscando, se realmente estamos procurando Jesus, pode ter certeza, ele te encontra. Ele te encontra. Ele vai mandar inspirações. Mas por vezes a inspiração que ele vai te mandar é: se humilha, se rebaixa, sirva, faça o bem, mesmo sabendo que nunca vai recuperar esse ato de praticar esse bem. Não vai ter nenhuma recompensa. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Então, esse é o grande problema, de procurar Jesus como modelo. Porque boa parte desse modelo, nós que já estamos estudando, nós sabemos quais são. É amar e servir. Amar e servir o tempo todo. Nós sabemos que o pilar do ato de amar é a caridade. Benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, tolerância para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Então, por vezes, estamos preocupados em transformar o outro. Não, fulano fala muito mal dos outros, né? Eu quero transformar isso nele. Mas não é esse o objetivo do Cristo. Jesus não fez isso. Quem vivia falando mal dos outros, Jesus foi lá corrigir, rapaz. Não foi nada. Jesus não fez isso. Então por que você se arvorando a fazer isso? Porque fulano de tal, que eu gosto muito, eu tenho uma profunda ligação com fulano, ele é uma pessoa maravilhosa, o problema é que ele bebe muito, bebe de cair, é viciado em álcool. Mas o que isso tem a ver com Cristo? O que isso tem a ver com Cristo? Ora pela pessoa, faça o melhor pela pessoa, sirva, ame, sem julgar e sem condenar o outro. O outro está nessa problemática, daqui a pouco sai. É porque nós é que estamos com pressa de ver no outro a evolução. Mas cadê a pressa de ver a evolução em nós mesmos? Cadê a pressa de ver, sempre se desvencilhar e servir em amor, em sabedoria, em todos os momentos? Em todas as circunstâncias. Então esse é o grande problema. Procurar Jesus, esse é o grande drama. Porque vai vir inspiração assim: se humilha, se rebaixa, reaja como a pessoa mais simples da face da terra. E a gente quer fazer isso, né? Quer ofender, quer desconstruir o nosso próprio orgulho, egoísmo e vaidade. Esse é o problema, é esse o dilema que nós estamos enfrentando, né? Quando nós observamos essa frase. Então, não se descuide. Ouvides também poderia colocar como esqueceu, a pessoa está esquecidinho. Não é esquecido, não. A pessoa está descuidada mesmo, não tem cuidado nenhum. Não descuides que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Seguir ao Cristo modela lá em cima. É muito mais sofisticada. Então,
os próprios apóstolos. Ah, mas Pedro então não é da linhagem de Jesus? Não, não é. Ah, mas Tiago, ninguém, não existe ninguém comparável ao Cristo. Ninguém. E não existe nem daqui a 10, 20 bilhões de anos. Porque a gente não entende o que é ser um Cristo. Ele está responsável por um conjunto de planetas, ou seja, por um grau, uma certa faixa de graduação de certos espíritos, de uma certa escala evolutiva. E ele está fornecendo todos os recursos divinos para que essas almas construam, edifiquem o reino de Deus em seus próprios corações. Mas ele não pode fazer por nós mesmos. Senão já teria feito. Ele não pode fazer por nós. Nós é que temos que executar essa construção. Bem, eu vou pedir só a vocês a gentileza, a gente abrir uma nova, vou fazer aqui então a prece inicial e a gente inicia uma nova sessão, ok? Vamos lá, a prece. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Te pedimos, Senhor, por todos os lares, por todos os corações a que estamos ligados, que todos possam ser ajudados, amparados e socorridos, Senhor. Igualmente pedimos para dar por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na Tua paz e harmonia, que assim seja. Então eu vou abrir uma nova reunião, ok? Por causa do tempo aqui do link, tá bom? Aí eu já mando o link para vocês novamente. Tá ok? Vamos lá. Boa noite, boa noite. Calma aí, vamos lá. Permitir. Acaba que fica essa correria aqui pra lá e pra cá, né? Então vamos lá, né? Vamos então para essa segunda parte, para a parte do livro dos médiuns, propriamente dito. E lembrando, né, as páginas de abertura de Emmanuel são importantíssimas para todos nós, né? Não podemos esquecer essa meta. Qual é o principal aspecto que todo médium deve se atentar diariamente, minuto a minuto? Evangelizar-se. Então é transformar realmente os nossos corações, a forma como nós sentimos a vida. Então, retornando aqui no Livro dos Médiuns, estamos no último item. Eu sei que muitos vão falar, ainda bem, esse capítulo realmente é pesado, né? Capítulo 4, ele é bem difícil. Os outros não serão tão complexos assim, mas, enfim, temos que desbravar frase por frase, e é importante a gente observar o pensamento de Kardec nos seus mais mínimos detalhes. Então, nós estávamos no item 50, na reunião anterior, falando do sistema da alma material. Então, o que ele estava tentando, o que esse sistema tentou abordar? Ele tentou fazer o seguinte. Eita, me perdi aqui, perdão.
Aqui, ó, sistema da alma material. O que ele tentou fazer? Ele tentou dizer o seguinte, que a alma era matéria. Uma tentativa quase que tentar arrastar um pouquinho o espiritismo de volta ali pro materialismo, né? Então, esse conjunto de opiniões para explicar o fenômeno espírita, o fenômeno das comunicações espirituais, ele buscou, então, como último, né, recurso que nós observamos, só que esse último recurso, Kardec foi super, super tranquilo no aspecto de que isso aqui deu muito problema, né? Porque pegaram uma parte, olha só o problema, pegaram uma parte do que foi apresentado no Espiritismo, por exemplo, no próprio Livro dos Espíritos, quando foi apresentado que havia uma distinção entre alma e perispírito, e que um é distinto do outro, ou seja, quando você vê um espírito desencarnado, você não está vendo o espírito, você está vendo o grau que ele está plasmando no perispírito. Ou seja, as ondas pensamentos da alma dele é que vão impregnar e dar forma ao próprio perispírito, esse corpo semimaterial, essa semimatéria. Enquanto que aqui no sistema da matéria, da alma material, tentou-se utilizar o argumento dizendo que a alma e o perispírito não eram distintos, né? Aqui, ó, a alma e o espiritismo e o perispírito não seriam distintos uma da outra. Aí você pensa assim, mas por que alguém surgiu com uma opinião dessa? Isso é uma particularidade tão pequena. Cisânia. O negócio é bagunçar, entendeu? Para que aceitar isso? Então, Kardec foi até bem polido, bem educado. Olha, isso não é motivo para separar, isso não é motivo para gerar cisânia, nem desunião. Por quê? Porque ele via que era um movimento muito sutil, né? Tipo, estão aceitando muita coisa, mas vamos separar só aqui na vírgula. Que aí, quando separar na vírgula, acabou. Cada um vai para um canto e assim vai destruindo, né, o movimento espírita. E realmente o movimento espírita na Europa, especificamente na França, caiu muito, né? Realmente se reduziu muito. Mas não por esse motivo. Então, o sistema da alma material. Nós já tratamos desse sistema que foi no nosso estudo anterior. E agora vamos para uma explicação que está até entre aspas, né? Vocês vão observar que está entre aspas, porque é uma mensagem de um espírito, um espírito que está explicando, que é o Lamennais, deve ser com certeza um francês, que ele explica um pouco mais sobre isso daí. Então vamos lá. Eis aqui a resposta, que sobre este assunto deu um espírito. Sobre este assunto deu, né? Um espírito, uma resposta. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Então ele quis deixar claramente. O que alguns estão chamando de envoltório material fluídico é o que alguns chamam de perispírito. Nada demais. O que uns chamam de perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Kardec, na sua concepção mais profunda, científica, né, ele sabia que a palavra perisperma, né, perispe, esse perispe aqui, perispe, também é usado na ciência. Né, aquela casquinha branca da laranja, chamada de perisperma, né, da laranja. Então já é um termo científico, aquele que cobre, aquele que dá um envoltório, mas não é um envoltório mais grosseiro, como a casca. Entendeu por que Kardec fez isso? Kardec utilizou esse termo. Vamos fazer um perispírito, né, para o espírito. Então Kardec vai e captura esse mesmo raciocínio desse envoltório para o espírito. Que nada que é justamente isso. Não é senão o que outros chamam de envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico, agora esse espírito que está respondendo, ok? Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos. Olha só, isso aqui é bem complexo, a gente vai estudar muito sobre isso ainda. Que esse fluido, ou seja, essa constituição do perispírito em si,
é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados, ok? Então ele tá se reportando aos espíritos elevados. Ou seja, que esse fluido, ou seja, esse perispírito, ele já está no nível de perfeição maior dos sentidos. Quando atinge uma perfeição maior dos sentidos, é lógico que esse fluido ele é diferenciado. Ele se modifica com o tempo. A alma, é claro, ela está evoluindo em sabedoria e em amor. É claro que vai repercutir no seu envoltório. É isso literalmente que ele está falando. Tanto em questão de potencialidades, de capacidade, como também na questão das ideias, do mundo das ideias. Então fala aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, aí agora ele está falando dos espíritos inferiores. Os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes, ou seja, inseparáveis. Então, depende com quem está se comunicando. É óbvio que ele tem uma visão, a percepção do próprio perispírito diferente. Ou seja, aqueles que são chamados espíritos inferiores, esse fluido mais material, mais mecanicista do planeta Terra, ainda lhes são de todo inerentes. Ok? Ou seja, inerente em que sentido? Inseparáveis. Ele não consegue se separar. Ele é quase que um dependente ainda, né, físico ali daquela matéria, ou até mesmo daquela sensação. Logo, são, como vedes, como a gente pode observar, matéria. Então, acaba sendo o quê? Matéria. Para esses espíritos inferiores, ele olha para a mão, ele vê mão. Então ele quer guerrear com alguém, ele acha que tem que pegar uma espada e enfiar alguém. Ele acha que tem que pegar... Mas ele não tem mais corpo físico. O outro não tem... Não, mas ele acredita que ele tem total certeza que ele tem um corpo físico. Ele é altamente materializado. Ele tem sede, ele tem fome, ele sente frio, ele sente calor. Tão prisioneiro que ele está ainda da matéria. Porque frio e calor são percepções do nosso organismo. Né? Todos nós sabemos que o ser humano é um vulcãozinho urbano. É um vulcão o tempo todo. Nós estamos com o nosso corpo físico a 36 graus continuamente. E isso dá uma fome danada. É o tempo todo a 36 graus. Então isso gasta energia. Isso não sai de graça. Então quando a gente está em algum lugar que a temperatura ambiente é acima de 36, é 38 graus, por exemplo, a gente transpira. Por quê? Porque existe um mecanismo natural no nosso corpo físico de evaporação. Quando evapora as gotículas do nosso suor, baixa a temperatura do corpo físico. Até uma certa faixa de temperatura isso é possível esse mecanismo funcionar. Temperaturas extremas é óbvio que não. Vamos perder água e vamos desidratar rapidamente. A mesma coisa acontece com relação ao frio. É óbvio que quando está muito frio, o nosso corpo humano, o corpo físico mais grosseiro, o que ele faz? Ele faz com que o fluxo de sangue que está mais para a periferia circule na parte mais interna. E isso dificulta ainda mais a sensação de frio nas extremidades. Aí sentimos mais frio nos pés, mais frio nas mãos. Mas são mecanismos naturais do corpo físico. Agora, se você desencarnou, como é que você continua sentindo isso? Então vamos compreender que dependendo do nível de evolução, né, quanto mais, por isso que esse espírito comenta sobre isso, quanto mais inferior é o espírita, os fluidos terrestres ainda são de todo inerentes, são inseparáveis. Ele, por mais que ele perdeu o corpo físico, ele, mentalmente falando, psiquicamente falando, ele tem certeza absoluta que ele é um corpo físico. Ele tem tanta certeza que ele é matéria que ele acaba plasmando e governando essa semi-matéria como mais material ainda, com mais matéria ainda. Então quem tá na governança desses princípios semimateriais é a mente do espírito.
Ou seja, é o próprio espírita que pensa. Então daí esse problema. Ele cria o grau de materialidade ou o grau de não materialidade em relação a essas situações. Então ele continua. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Ele está narrando aqui, esse espírito está narrando, uma percepção que Kardec já tinha percebido. Muitos espíritos comentando que estavam sentindo fome, que estavam sentindo frio. Né? E aí ele comenta, daí os sofrimentos da fome e do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Aqui é importantíssimo para todos nós. E é importantíssimo para o médium. Por quê? Porque o médium vai estar ligado ao psiquismo de outras almas. E essas outras almas vão apresentar certas reações que não necessariamente tem nada a ver com a realidade de um espírito emancipado, né? Realmente desligado da matéria mais grosseira. Mas aquele espírito que ainda é dependente, que todo o pensamento dele gira em torno de matéria, né? Vamos supor, todo dia, quando dá meio-dia em ponto, você tem que almoçar. Todo dia, meio-dia em ponto, você tem que almoçar. É uma coisa que você faz até com orgulho. Não, eu sou um reloginho. Eu vivo uma vida reloginho. É mesmo? E quando você deixar o corpo físico? O que você vai fazer? Você vai tacar fogo no relógio? Vai desligar esse hábito automaticamente? Então, vamos observar diversos espíritos que, por vezes, retornam à experiência humana em situações de, por exemplo, que a pessoa está meditando profundamente, a gente até de forma jocosa não entende, faz até piada, brinca. Pô, a pessoa está lá, ó, no Tibete, não sei aonde, né? Meditando, evitando de comer, evitando de tomar água. Que bobagem! Que bobagem não! Ele já desencarnou várias vezes. Para ele aquilo está sendo um desafio absurdo. Ele está naquele momento que ele quer se reconhecer como espírito. Ele quer se reconhecer como alma divina, como algo que está além dessa condição material. Então ele quer ver, será que eu consigo ficar sem comer feijão com arroz? Será que eu consigo ficar sem comer um bife? Será que eu consigo ficar sem comer chocolate? E assim vai. E a pessoa se impõe. Eu vou ficar tantos anos sem comer isso. Eu vou ficar tantos anos sem comer aquilo. Por quê? Porque vai acontecer isso. Você vai ter que deixar o corpo físico. Ah, mas eu vou pedir para alguém materializar, né? Um chocolatinho, um quitute. Pô, pelo menos, né, um pãozinho com linguiça, poxa, né? Não podem materializar para mim? Né? Você vai chegar em nosso lar, todo mundo fazendo, né, ingestão de golinhos de água, né? Não, só golinhos de água, golinhos de água. Um dia você vai dar um tapão na mesa e falar, vem cá, quando é que vai descer aí o churrascão? Quando é que vai descer a sobremesa? Quero o quindi, pô, o imanjá, não sei o quê. Então pra gente é muito difícil. E a gente tem que entender, né, que esses manjares são para o estômago. E o estômago para os manjares. Mas tudo isso vai ser, tanto um contra o outro, serão destruídos por Deus. Porque é lógico, é só uma condição pequena. Não se apegue, é só uma estação de trabalho, né? Não se apegue a isso. Então, tudo que está à nossa volta está por nos transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de imaginar e, acima de tudo, depurar. Quanto mais depurado, ou seja, quanto mais sofisticado está o nosso pensamento, é óbvio que menos prisioneiros estamos ao grau de materialidade, né, do corpo físico. Né? Então ele continua, no caso a alma, né? Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Então olha só que importante, né? A gente não pode questionar aqui o mecanismo porque estaremos questionando Deus, mas ele está explicando o mecanismo. E o mecanismo é o seguinte, para uma alma progredir, ela precisa de um agente.
Ou seja, de alguma coisa que faça e imponha progresso. Né? Precisa desse agente, um agente. Sem agente, ou seja, sem esse agente, ela nada é para vós. Ou melhor, não a podeis conceber, entender. Ou seja, ele está deixando bem claro, a alma em si, a essência espiritual, né, buscando esse modelinho da laranja, né, a casca mais externa é o corpo físico, a casquinha branca, que é o perisperma, é o perispírito, e o suco da laranja, aquele sumo ali, ó, é a alma. Só que essa explicação é pobre. Por quê? Porque aquele sumo da laranja ali, ele só está em outra espécie de densidade da matéria, né? Ele está na fase líquida. Tem aquelas gotículas dentro dos favinhos. Ele não é tão grosseiro quanto a estrutura da laranja em si, mas ainda é matéria. Enquanto que aqui, até isso fica ruim a comparação. Porque, na verdade, a alma, ele está deixando bem claro, seria nada pra gente, e o nada não poderia existir, é claro. Então, o que ele está querendo dizer? Não a podeis conceber, entender. A gente não tem como criar uma concepção para a alma, porque não tem com que comparar. Então ele continua. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, o perispírito, para nós, outros espíritos errantes, ele está se incluindo, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco. Olha só, está deixando bem claro. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco. Então, num processo de comunicação mediúnica, há uma relação, uma atividade de perispírito a perispírito. E ele deixa bem claro, quer indiretamente, pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Então, o que ele está querendo dizer? Que por vezes tem comunicações que ocorrem mais grosseiramente partilhando pelo próprio perispírito, ou seja, por essa semimatéria, ou de uma forma diretamente, ou seja, pela vossa alma. Então, de uma maneira mais rebuscada, o pensamento, a habilidade de pensar da alma não vai estar nem perpassando o processo de comunicação com o seu próprio perispírito. Ele vai conseguir ter uma relação direta, alma a alma. Então, por isso que dessa gradação entre chegar à condição de alma a alma até essa condição mais grosseira de perispírito a perispírito, é que ele comenta, donde infinitas modalidades de médiums e de comunicações. Ou seja, donde daí surge, né, a grande variedade de modalidades de médiums e de tipos de comunicações. Então, tem comunicações que, basicamente, o espírito que está se comunicando, o médium está traduzindo. Né? Ele tem a própria percepção dele anímica, ou seja, das capacidades da alma dele, mas por vezes o médium está limitado ao grau de materialidade que o próprio médium em si exibe e que implica num perispírito mais materialista, ainda mais material. Então, o médium sente muita coisa, né? Muito sofrimento, agonia que o outro irmão está sentindo, o médium também está sentindo. Então, o que está deixando claro? Quando ele usa a palavra infinitas modalidades de médiums, ele não está brincando, porque ele está deixando que o grau são graus muito sofisticados, graus que a gente não tem conhecimento, e que vamos estudar isso se é infinito, né? Vamos estudar infinitamente isso e ainda surgirão frações e variações diversas, de diversidade de médium, né? De capacidade do médium e da comunicação em si, né? Que será muito diferenciado. Então ele continua. Agora, a ponto de vista científico, então agora do ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito, é isso que ele vai falar agora. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente.
Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o Espiritismo. Ou seja, se não quiser, ele vai dar outros nomes. Mas no final, quem estiver fora do corpo físico estudando isso, vai entender que são os mesmos nomes. Mas não importa o nome, importa você compreender o fenômeno. Então o Espiritismo também não está preocupado com isso. E ele vai deixar isso claro. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. Olha só, o perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. A alma é o pensamento e não muda de natureza. Ou seja, natureza constitutiva. A natureza que está falando aqui é de constituição. Né? Vamos imaginar que a alma é madeira. Se você está pensando plenamente, com total ligação ao Pai, com total sublimidade, ou pensando nas coisas mais escabrosas, isso não muda. Não muda a alma. Não muda a constituição da alma. É isso que está querendo dizer. Não muda a sua natureza. Não vades mais longe. Olha a recomendação desse espírito. Não vá mais longe do que isso. Por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Não dá para ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não pesquiso sobre isso? Ele está deixando bem claro. O espírito respondendo essa questão está falando: supondes que, como vós, também eu não estou correndo atrás dessa informação? Pô, eu também estou correndo atrás. Vós pesquisais o perispírito. Nós, outros, agora pesquisamos a alma. Esperai, pois. Olha só o que ele está falando. Então tem mesmo espíritos muito evoluídos, mas muito evoluídos, que ainda não têm capacidade de compreender o que a alma em si. Então vós pesquisais o perispírito. Ok, pode pesquisar, fica à vontade. Nós outros, agora está falando no momento desse espírito desencarnado na comunicação, pesquisamos a alma. Esperai, pois. Então espera, daqui a pouco, quem sabe, né? Assim, espíritos que podemos considerar adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos nós fazê-lo? Então tem espíritos superiores que ainda não conseguiram sondar, nem de perto compreender a natureza da alma. Do que a alma é feita. É isso que você está querendo dizer. A natureza da alma é do que a alma é feita. E vamos entender isso, esse princípio, porque esse princípio é basilar dentro da doutrina espírita. Porque Kardec separou completamente tudo que é matéria deriva do fluido cósmico universal. Tudo que é matéria deriva do fluido cósmico universal. Perispírito, o que você possa imaginar. Ah, mas a cidade do nosso lar é construída de alguma coisa, de semi-matéria. Sim, deriva do fluido cósmico universal. É um tipo de matéria. Ah, mas o pensamento, ele projeta matéria na atmosfera. Sim, esse pensamento é uma variável. O que está sendo consumido para exercer o pensamento, e que é patrocinado, não é de graça, a gente fica achando que é de graça pensar, né? Está sendo patrocinado. E esse patrocínio gasta energia. E é um outro tipo de derivação do fluido cósmico universal. Só o ato de pensar. Nós estamos jogando semi-matérias na atmosfera. Na atmosfera psíquica nossa mesmo e de terceiros. Então, como poderíamos nós fazê-lo, né? Nós aqui encarnados compreender, se espíritos superiores não conseguem compreender o que é a essência, né? da natureza da alma, imagina nós, né? É, portanto, perder tempo, querer prescrutar, ou seja, examinar, avaliar, mensurar o princípio das coisas, que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, está nos segredos de Deus. Então, pretender esquadrinhar
com auxílio do Espiritismo. Olha só, agora aqui a frase é profunda para quem é espírita. Pretender, né? Você ter pretensão, você vai esquadrinhar com auxílio do Espiritismo o que escapa à alçada da humanidade. Não, porque tem várias pessoas que falam isso, né? Nossa, eu peguei aquele livro Caminho da Luz, vi várias revelações que, né? Nossa, vi que é outra publicação de André Luiz. Caramba, tratamento com ozônio em certos lugares. Isso só foi reconhecido aqui na Terra muitos anos depois, décadas depois. Mas a mensagem não está ali para isso. Isso não é o essencial. Está perdendo tempo. O Espiritismo não tem o papel de auxiliar o progresso mecanicista, em termos de sabedoria, de como manipular a matéria para a humanidade. Ok? Ele deixa claramente, pretender esquadrinhar, com auxílio do Espiritismo, o que escapa à alçada da humanidade, o que escapa, né, da obrigatoriedade e das necessidades da humanidade, é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo. É fazer como a criança, que quisesse saber tanto quanto o velho. É infantil. Não é para isso que surgiu o Espiritismo. Ah, mas não dizem que o Espiritismo tem um lado científico, né? Ué, se ele tem um lado científico, eu posso pegar esse lado científico e usando a ciência para ganhar dinheiro, para fazer isso. Então, você está objetivando o Espiritismo de maneira totalmente equivocada. O Espiritismo ele vai tratar e tentar classificar e explicar fenômenos materiais, manifestações mediúnicas materiais, muito mais focada pela ação de espíritos, pela ação de semimatérias e pela ação de princípios, e deixando as relações, explicando que são relações ligadas a leis naturais, mas não tem nenhuma forma, nenhum objetivo de interferir na evolução, no progresso intelectual da humanidade. Não existe isso, ok? Essa frase ele é bem categórica em relação a isso. Então, aplique o homem, o Espiritismo, em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. Está deixando claramente qual é o principal, a essência. A essência é essa. Ah, então quer dizer que todos os fenômenos mediúnicos eles existem para desenvolver, aperfeiçoar o espírito moralmente? Sim. Sim. Ah, mas um pouquinho mais de sabedoria ele não vai ter que adquirir? Sim, mas não existe a palavra sabedoria sem aspecto moral. Conhecimento sem moralidade é só conhecimento. Conhecimento com moralidade é sabedoria. Você vai conseguir dar destinação para aquele conhecimento, destinação adequada, que não seja apenas para cuidar de si mesmo, do seu próprio ego. Se você está desenvolvendo alguma coisa que está só beneficiando a você mesmo, pode ter certeza, essa coisa que você desenvolveu não tem nada de sabedoria. Pode ter de conhecimento, mas não tem nada de sabedoria. Então, aplique o homem o Espiritismo. Aplicar o Espiritismo, né? Como é que o homem deve aplicar o Espiritismo? Em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O mais não passa, o restante, né? O mais, as dúvidas mais detalhadas que não foram explicadas até no Livro dos Espíritos, por isso ele está falando mais. Esse mais que todo mundo fica perguntando, querendo saber, imaginar, não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não o faria adiantar um passo. Então muitos estão pensando assim, eu pensaria, né? Eu pensaria assim, mas isso parece até a igreja de antigamente, né? A apresentação dos conceitos e de novos conhecimentos está parecendo até que está tentando apresentar como um aspecto medieval, dizendo o que você pode saber, o que você não pode saber. Mas assim também é a ciência. Assim também é a ciência da Terra. E não tem ninguém atrelando nenhum juízo de valores do ponto de vista de dogma religioso, de aspecto religioso. Ou seja, nem tudo o que nos cerca nós temos condições de compreender.
porque nos falta recursos de comparação, de compreensão mesmo básico. Por exemplo, hoje a maioria entende aspectos da geração e uso da energia elétrica. Mas a maioria esmagadora só conhece a energia elétrica na hora que ela falta, na hora que você aciona o interruptor. O princípio fundamental de como funciona, a maioria não sabe. São só usuários da tecnologia. Então, mesmo a pessoa sem conhecer profundamente a eletricidade, ela não sabe usar a eletricidade. Então, eu busco esse mesmo raciocínio análogo. O conhecimento espírita, por vezes, você não vai sondar em todos os detalhes como tudo funciona, mas você vai saber dar bom uso para ele. E o saber dar bom uso para ele é moralmente aplicá-lo para promover a evolução de todos nós. Ok? Então, o único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Aqui ele foi categórico. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Então não adianta, não existe outro caminho. Então, todo o aspecto científico apresentado por Kardec, ele não tem a ver explicitamente com a ciência da Terra. Então, todo aspecto filosófico que é apresentado por Kardec, da filosofia espírita, ele não vai estar interligado com a filosofia proprietária, com nominal, nominativa, Rousseau, Piaget. Ele não vai estar com nomes definidos. Ele vai ser uma filosofia moral, digamos assim, mais aberta, como foi de Pitágoras e de tantos outros nomes que passaram no mundo da filosofia moderna, e que por vezes são reconhecidos e outros não são reconhecidos, mas que estão ali citados no bojo da filosofia que eles chamam de filosofia moral, né? Então temos que compreender esse detalhe. Então ele continua: os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome demonstraram a sua sabedoria. Então isso aqui é questão de bom senso. Ah, mas eu não sei reconhecer sabedoria. Então é um problema inerente à pessoa que está lendo. Mas nós temos que ter a capacidade de perceber, peraí, essa resposta foi uma resposta sábia. Se eu fosse tentar responder assim, eu não responderia. É nesse sentido que ele está falando, né? Os espíritos que ditaram o livro que lhes traz o nome, chamado Livro dos Espíritos, demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se, pelo que concerne ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite que sejam ultrapassados, e deixando os espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Então, por que ele quis dizer que é espíritos sistemáticos e presunçosos, né? Porque tem pessoas que pegam e falam assim: eu não consigo ler o Livro dos Espíritos e não ficar me perguntando sobre os aspectos a mais e até da natureza íntima de Deus. Aí você fica assim, pô, meu amigo, mas aí complica, né? Ele quer ter uma resposta de um sistema completo, né? Parece até que na terceira série do ensino fundamental ele compreendia o que significava o sistema de ensino que ele estava passando, mas ele não conhecia. Mas como ele chegou no último momento e agora quer questionar tudo e avaliar tudo, ele fica numa questão sistemática, ele fica numa questão intrincada. Ele quer 2 mais 2, 4, 5, ele quer ver todo um sistema organizacional e organizado no processo de alavancar a alma dele para o futuro. Só que isso é presunção, né? O ato de fazer isso é ser presunçoso. É achar que uma criança que entrou na primeira série, ela vai compreender o que significam os objetivos do ensino. Ela não vai compreender. Aliás, se você chegar para uma criança da primeira série e falar assim: você prefere ficar aqui na sala estudando ou ir jogar bola? A maioria vai preferir jogar bola. Bem, eu iria, né?
Eu iria amarradão. Ficar estudando a sala de aula, meu Deus do céu, que horrível. Vamos jogar bola, vamos brincar, vamos nos divertir. Por quê? Porque é a natureza íntima daquela criança, ué. É natural isso. E é totalmente natural. E até se faz necessário, né? Deixar para aquele espírito que está exercendo a idade da infância vivenciar as experiências naturais daquela idade. Então, cada idade é a sua responsabilidade. Agora aqui, ele não está falando mais de criança. Está falando de adultos. Então, espíritos que às vezes são sistemáticos e presunçosos. Então, ele vai deixar a responsabilidade de teorias prematuras e errôneas. Fica à vontade. Cria a teoria que você quiser. Inventa sistemas. Inventa dogmas. Inventa um monte de coisa. Fica à vontade. Só que, por favor, né, busque depois o essencial, não fica perdido nisso. Então são mais sedutores do que sólidas e que um dia virão a cair. E caem. E caiu um monte. Um monte vieram a cair. Né? Não foi uma ou duas. Eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda. Isso aqui é importantíssimo, o Espírito responde profundamente. O que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda. Então, se isso não é o suficiente, então fica difícil compreender o que mais é suficiente. E para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Então, se formos perguntar assim, mas qual o objetivo ali do Espiritismo nesse sentido? Para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Tipo, vai lá, pratica o bem. Isso é importante, isso dá resultado. Não é só um conceito bobo aí de religioso, não. Isso é importantíssimo, não se perca. Então ele pede, vede, né, observe aqui adiante, na segunda parte, o capítulo 1 da ação dos espíritos sobre matéria. Isso a gente vai observar depois com calma. Tá ok? Pessoal, o tempo realmente passa rápido. Na semana que vem, vamos iniciar um novo capítulo, vamos iniciar a segunda parte do Livro dos Médiuns, das manifestações espíritas. Não podemos esquecer esse capítulo importantíssimo que foi o capítulo 4. Então todos nós temos que ter aquela consciência. Nós mesmos criamos ideias por vezes tortas. Sejamos humildes para pensar, peraí, a forma que eu imaginava não é assim, eu tenho que modificar. Espíritos desencarnados que vão se comunicar possuem ideias fixas e acreditam de tal maneira que ele plasma com o pensamento dele a realidade que ele está vivendo. Mas se ele se permite, ao mínimo de humildade, fazer uma prece e pedir a Jesus ajuda e amparo, para que ele possa reconhecer a verdade, para que ele possa conhecer e se libertar de si mesmo, é fornecido sim um recurso. Irmãos desencarnados vêm e auxiliam. E não é um ou dois não, hein? E por vezes o auxílio é tão profundo que vai aparecer lá na mesa mediúnica. Ele tem que ouvir alguém encarnado. Ele tem que sentir as sensações de um corpo físico. Então ele ainda precisa, está dependente daquela matéria. E há uma necessidade para isso. E todos esses aspectos são observados e analisados em detalhes que a gente não consegue compreender. O nível de carinho e sofisticação que nos é fornecido de ajuda e amparo nessa tarefa de libertar nossa alma, ou seja, a nossa capacidade mental de pensar e de sentir a vida de uma maneira completamente diferente. Bem, eu acho que fechamos aqui, né? Então semana que vem, das manifestações espíritas, iniciamos a segunda parte. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, lembrando novamente, né, que o canal do WhatsApp específico do grupo, da reunião dos médiuns, né, também é para perguntas e respostas, dúvidas. Poxa, o que quer dizer essa frase? Poxa, que ele foi tão pesado, falou de uma forma tão estranha. Ou uma outra frase do próprio Livro dos Médiuns, que, lógico, dos capítulos que nós estamos estudando, né, preferencialmente. E aí é importante poder a gente estudar, porque a gente não sabe quantas vezes mais a gente vai ter oportunidade de estudar o Livro dos Médiuns, né?
Nem sempre é possível fazer isso fora do corpo físico. Então, vou pedir a Sandra, então, para fazer a prece de encerramento para a gente. Ok. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de nos reunirmos virtualmente para estudar, Senhor, um pouco mais do Livro dos Médiuns. Pedimos, Senhor Jesus, seu amparo, seu auxílio, para que possamos, Senhor, evangelizar a nós mesmos, buscar, Senhor Jesus, compreender melhor a mediunidade à luz desses ensinamentos, Senhor Jesus. Agradecemos imensamente, uma vez mais, essa oportunidade. E pedimos também, Senhor Jesus, todos aqueles a quem estamos vinculados, aos irmãos que participam desse estudo, que hoje não puderam se conectar nesse momento. Agradecemos imensamente, Senhor Jesus. Gratidão. E assim, Senhor, com esta prece, pedimos para dar por encerrada, na tua paz, na tua harmonia, a reunião do Estudo Livro dos Médiuns da noite de hoje. Que assim seja.